Prezados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os nossos corações. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui reunidos na presença de Deus para juntos celebrarmos o seu santo e poderoso nome. A igreja tem a missão de adorar a Deus, a igreja tem a missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, a igreja tem a missão de orar por nosso mundo. E em dias de pandemia, em dias de notícias às vezes tão desagradáveis, nos compete cada dia mais buscar ao Senhor, consolar os que sofrem, ajudar os carentes, clamar a Deus, anunciar a este mundo que o poder, a honra e a glória pertence unicamente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos sempre continuar orando por nossa família pastoral, reverendo Digleiton, sua família, para que Deus os abençoe e, querendo Deus, permitindo o Senhor, já na próxima semana, o seu servo reassuma este púlpito sagrado. Nesta manhã nós vamos ministrar a palavra de Deus e eu convido os irmãos para abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, nos traz o relato do sermão profético de Cristo. E nós não vamos ler o texto todo, mas nós queremos examinar o versículo 11 e o versículo 23. Se houver tempo, nós examinaremos outros textos. No versículo 10, o Senhor Jesus diz assim: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Ele está anunciando aqui guerras. No versículo 11, ele diz: haverá em vários lugares grandes terremotos, fome e peste. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. No versículo 23, nós encontramos a expressão: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Amantíssimo Deus, nós vimos a Tua presença neste instante, pedimos a Tua misericórdia, paz e bênção sobre nossas vidas. Pedimos que a Tua graça seja derramada nesta hora sobre o Teu povo e que a Tua palavra atinja os nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, Deus nos deu a oportunidade de pensar, juntamente com esta igreja e os irmãos em casa que nos acompanharam, sobre 4 atitudes que a igreja precisa manter diante da pandemia. Nós mostramos que é necessário clamar a Deus, nós mostramos que é necessário atender às recomendações das autoridades e orar pelas autoridades. Nós mostramos que é necessário
ajudar os carentes, pobres, desempregados, famintos. Até foi iniciada uma campanha essa semana aqui na igreja, e os irmãos contribuam, em nome de Jesus Cristo. E nós mostramos que é necessário preservar a comunhão da igreja, vindo à igreja, ou pelo menos participando dos eventos online. Para esta manhã, nós vamos pensar em algumas mensagens proféticas, algumas profecias, aplicáveis às pandemias. Eu não estou me referindo especificamente à Covid-19. Eu estou me referindo às pandemias. Covid é pandemia. Mas nem toda pandemia é Covid. Nós estamos no meio de uma pandemia, atravessando com a graça do nosso bom Deus esses momentos difíceis, angustiantes, trágicos para muitas famílias. E para nós também, que sofremos com os que sofrem. E que Deus nos dê, do seu Espírito Santo, a capacidade de cumprir o que o apóstolo Paulo já nos disse em Romanos 12, do versículo 12 ao versículo 15. Persevera na oração, mantém firme a esperança, porém, alegre-se com os que se alegram e chora com os que choram. Quando um colega de trabalho, quando um vizinho, quando um amigo, quando um parente, quando até um desconhecido, pode ser até alguém que não comungue dos nossos princípios, pode ser até um ateu, um ator, um comediante que satiriza a fé, mas está sofrendo, vamos orar por ele. Vamos sofrer com os que sofrem. E Deus é soberano para operar a sua manifesta vontade. A Bíblia Sagrada é um livro cheio de profecias. Desde o Gênesis até Malaquias, desde Mateus até Apocalipse, nós vamos encontrar mensagens proféticas em todas as Escrituras Sagradas. Não existe um livro da Bíblia, são 66. Não existe um livro da Bíblia onde não haja palavra profética. Até em Cantares de Salomão, nós vamos encontrar profecia. Em Provérbios, nós vamos encontrar profecia. Em Eclesiastes, nós vamos encontrar profecia. Todos os livros da Bíblia Sagrada têm mensagem profética. Profética para os nossos dias e profética para dias vindouros. A Bíblia é um livro profético. E como disse Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que essas profecias não foram produzidas pela vontade do homem. Não é que o homem um certo dia acordou e disse, agora eu vou anunciar o que virá. Não. Mas eles foram impelidos, conduzidos, levados, falaram debaixo, sob a poderosa unção, a inspiração sobrenatural, única e irrepetível do Espírito Santo. Eu digo única e irrepetível porque nós não temos mais esse modelo de inspiração. A Bíblia é um livro fechado. Nós não podemos comparar as profecias da Bíblia Sagrada com as mensagens supostas de um Nostradamus qualquer.
Nós já tivemos a oportunidade de mostrar aqui para os irmãos umas disparidades nas mensagens de Nostradamus, que não é brincadeira. O pessoal, pós-cumprimento, tenta fazer adequações e a coisa às vezes fica até feia, forçando demais a barra. Com a palavra de Deus isso não acontece. Nós temos pessoas sendo qualificadas pelo nome 300 anos antes do seu nascimento. Nós temos detalhes sendo apresentados nas mensagens proféticas. Nós temos profecias dizendo aonde o cidadão vai nascer, dizendo o nome da cidade que o camarada, permita-me usar a expressão camarada, viu? Que o cidadão vai nascer séculos antes. E as coisas se cumprindo ipsis literis, literalmente. É de Deus. Porque o Senhor não deixa cair a sua palavra. Ele olha para Jeremias capítulo 1, versículo 12, e diz assim: eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Na linguagem simples, na linguagem humana, é como se Deus dissesse assim: olha, eu falei, e eu fico aqui fiscalizando o momento exato para o seu cumprimento. Eu velo, eu olho. Logicamente, Deus não precisa de uma agenda. Deus não precisa desse mapeamento, mas é a maneira como ele fala para dizer assim: eu estou de olho, eu vigio. Na sua versão diz isso, né? Eu vigio. Eu fico observando, porque nenhuma palavra cairá. Todas serão cumpridas. Então, dentro desse espírito, dentro dessa pressuposição, dentro dessa fé que nós temos, de que a mensagem profética canaliza todas as escrituras sagradas e que a mensagem profética efetivamente se cumpre, nós vamos pensar em algumas dessas mensagens referentes às pandemias. Nós lemos Lucas capítulo 21. Em casa, se possível, abra sua Bíblia conosco, porque nós vamos também ler outros textos. Olhe o versículo 11 novamente. Jesus está anunciando o que iria acontecer no final de todas as coisas. E ele fala que, entre outras coisas, em vários lugares surgiriam pestes. Observe o texto. Haverá em vários lugares. Aí ele fala de terremotos, fome, e fala de pestilência ou pestes. Nós queremos destacar essa expressão, peste. E não é peste em um lugar. É peste em vários lugares. E não é apenas peste. Ele fala de pestes. Ele pluraliza o mal. E além de pluralizar o mal, ele diversifica esses males mundo afora. Numa linguagem da ciência moderna, Jesus estaria dizendo assim: haverá várias pandemias. Nós estamos em plena pandemia.
não é apenas um surto, não é apenas uma epidemia, mas é uma pandemia e que pode se transformar numa endemia. Olha tanta expressão bonita, né? Para dizer coisa ruim. É porque existe uma escala de valorização desse mal. É surto quando atinge uma região determinada. Por exemplo, um surto de gripe que atingiu a Ponta Verde, em Maceió. Ficou ali localizado. Aquilo, por algum motivo. Como começou a Covid lá na província de Wuhan, na China? Era um surto. Só atingia ali aquela localidade, aquela região. Depois viram a epidemia. Por quê? Porque passou para várias cidades, às vezes para vários estados, e pode atingir até o país inteiro. Existem epidemias que não atingem o país inteiro, mas ficam mais regionalizadas. Cresceu, deixou de ser um surto e se desenvolveu naquela região. Atingiu, por exemplo, o estado de Alagoas inteiro, com 102 municípios, virou uma epidemia. Mas além da epidemia, se está atingindo vários países, aí já sobe um degrau e é tido como pandemia. Em março do ano passado, quando a Organização Mundial de Saúde classificou a Covid-19 como pandemia, naquela data já estava atingindo 114 países. Não era um mal de um país, não era um mal de um continente, mas estava presente na Ásia, na Europa, nas Américas, em todos os continentes. E agora se fala que talvez a Covid, mesmo com vacina, com tratamento, com precaução, com prevenção, não vai embora. Fique se transformando numa endemia que nós vamos ter que conviver, como existe, por exemplo, a febre amarela. Você tem que viajar para um determinado país e precisa tomar vacina contra a febre amarela, porque não é um mal erradicado mundialmente. Cristo Jesus, então, está anunciando aqui pandemias diversas. Por isso, quando eu olho para esse texto, eu não tenho a pretensão de dizer que esse texto se aplica direta e exclusivamente para a Covid-19. Não, mas também. Não exclusivamente, mas também. Porque Cristo está falando dos últimos dias, da história da humanidade, e ele diz que isso que está para acontecer será exatamente sinal da sua volta. Um dos sinais da volta de Cristo a este mundo é justamente a proliferação dessas pandemias. E nós estamos numa escala, digamos assim, crescente nessa área. Em 1918, 100 anos atrás, a gripe espanhola levou milhões de pessoas para a morte. Dizem 50 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, até um presidente da República morreu, o Rodrigues Alves, de gripe espanhola. 1957, 58, nós tivemos uma gripe asiática. 2 milhões de pessoas, pandemia. 2 milhões de pessoas
levados para a morte. 11 anos depois, uma pandemia originada em Hong Kong, a gripe de Hong Kong, levou mais 3 milhões de pessoas para a morte. 2009, faz pouco tempo inclusive, nós tivemos a gripe suína, o H1N1. Não teve um efeito tão devastador, mas milhares de pessoas perderam a vida. De 2018, finalzinho de 18, começo de 19 até agora, estamos atravessando a Covid-19, pandemia mundial, com mais de 3 milhões de pessoas que já perderam a vida. Só no Brasil, mais de 370 mil pessoas que já perderam a vida. E eu chamo a atenção da igreja para esse dado, porque proporcionalmente, meus irmãos, nós estamos numa posição desconfortável. O Brasil tem, em média, 211 milhões de habitantes. A população mundial, 7 bilhões e 800 milhões. Nós temos menos de 3% da população mundial no Brasil. População mundial. A proporção é essa. Se você pegar uma calculadora, você divide 211 milhões por 7 bilhões e 800 milhões e multiplica por 100, vai dar uns 2,70. Então, a população brasileira não tem nem 3% da população mundial. Agora, quando nós pegamos os números absolutos da Covid, o Brasil sozinho já responde por mais de 12% das mortes mundiais. A não ser que esses números estejam equivocados, parece-nos que a mortandade no Brasil, proporcionalmente, está maior do que a mortandade mundo afora. Não me compete aqui discutir razões políticas, razões sanitárias, razões jurídicas, não vamos entrar nesse debate. Mas nos interessa, como Igreja de Cristo, vendo essa realidade, cumprir o que Salomão nos pediu em 1 Reis 8, versículo 37, que eu convido a igreja para ler. Se você está em casa, por gentileza, acompanhe conosco esse texto. 1 Reis, capítulo 8, versículo 37. Salomão está consagrando o templo ao Senhor. Está dedicando a casa de Deus para o Senhor. E um dos pedidos que ele faz naquela hora é esse: quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos, pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença. Versículo 37, ele diz assim: quando houver peste, preste atenção nessa palavra, quando houver peste, quando houver Covid, quando houver pandemia, quando houver mortandade, aí no versículo 38 ele diz: toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa. Ele está falando do templo de Jerusalém. O irmãozinho estava lá no norte do país, sofrendo com a peste.
orando, estendendo as mãos para Jerusalém. Aí ele diz: ouve tu então nos céus o assento da tua habitação, perdoa e faze e dá a cada um, conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Senhor, a oração de Salomão é essa: quando houver peste, que a tua igreja ore, que a tua igreja clame, que tu perdoes e que tu sares a nossa terra. Irmãos, quando Jesus Cristo fala de peste, e essa palavra às vezes nem soa muito bem aos nossos ouvidos. Essa palavra só aparece no Novo Testamento 2 vezes. Só 2 vezes. Do grego lemon, só 2 vezes. Eu vou mostrar para os irmãos a outra mensagem que fala sobre essa peste. Também é profético, é lá em Apocalipse. Então, essa palavra peste está inserida em contexto profético. Jesus usa essa palavra no sermão profético de Lucas. Curiosamente, somente um parênteses aqui, o sermão profético está registrado em Mateus, Marcos e Lucas. Mas a palavra peste, só quem usou foi Lucas. E uma curiosidade que me chama a atenção: será que é porque Lucas era médico? Quer dizer, isso, digamos assim, despertou Lucas, que conhecia o poder avassalador das pestes. Epa, Jesus Cristo está falando de uma coisa aí que eu entendo. E eu sei que a coisa não é fácil. Então ele está dizendo que no fim dos tempos, quando ele estiver para voltar, haverá pandemias, no plural, pestes, em vários lugares. Chamou a atenção. Colossenses 4:14 diz que Lucas era médico, só para se alguém ficar com dúvida com relação a isso. Colossenses 4:14. Lucas era médico. Pois bem, então quando Cristo usa a palavra peste, nesse contexto profético, ele está se apropriando. Ótimo. Saúda-vos, Lucas, o médico amado. Parabéns, meu filho. Deus lhe abençoe. Colossenses 4:14. Então, Cristo está se apropriando de uma expressão que era muito utilizada pelos hebreus lá no Antigo Testamento. Vamos fazer aqui um pequeno exercício de exegese do Novo Testamento. Pequeno. Cristo nunca usou a palavra peste. Nunca tinha usado. A primeira vez foi essa. Ele tira essa palavra do nada? Não. No Antigo Testamento, essa palavra já aparecia cerca de 50 vezes. A mesma palavra. Qual era o contexto imediato que os seus discípulos, todos judeus, todos hebreus, qual era o contexto imediato que eles poderiam captar aquela palavra? As escrituras hebraicas. Cristo está falando de alguma coisa que o Antigo Testamento fala, que Moisés falou, que os profetas falaram, que Davi falou. E o que foi que esses homens do Antigo Testamento falaram sobre a peste? Eu quero chamar a atenção da igreja e dos irmãos que nos escutam para isso. Porque eu creio, e vou mostrar para vocês por que eu creio, que Covid-19, gripe suína, gripe espanhola, peste negra da Idade Média, que matou, dizem, até 200 milhões de pessoas, que dizimou a Europa em 1/3.
Eu creio que gripe asiática, gripe de Hong Kong, todas essas pandemias são expressões do juízo de Deus sobre a humanidade. Vamos ver 2 textos da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 28. A palavra de Deus nos diz, abra sua Bíblia conosco, por gentileza. No versículo 15, você vai encontrar a seguinte expressão. No capítulo 28 de Deuteronômio, antes disso, deixe somente fazer uma breve introdução aqui. Você tem, no capítulo 28, 68 versículos. E esse capítulo 28 é dividido em 2 categorias. Existem promessas de bênçãos e existem promessas de maldições. No versículo 15, começa a condicionalidade da oferta da repressão. O texto diz assim: se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Presta atenção. Se o povo não obedece ao Senhor, se o povo vive reiteradamente para o pecado, se o povo está transgredindo a lei de Deus, se o povo está pecando de forma consciente e voluntária, permanentemente, renunciando ao Senhor, o que é que vai acontecer? Veja o versículo 21. O Senhor te fará pegar a pestilência, ou a peste, até que te consuma da terra. O versículo 22. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a quentura e com o ardor, com a secura. Versículo 27. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com hemorroidas, com sarna, com coceira, de que não possas ser curado. Está falando de doenças incuráveis. Versículo 59. O Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas de tua semente, duras e grandes pragas, enfermidades más e duradouras. Versículo 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga, que não está escrita no livro desta lei. Moisés profetizou, olhe, doenças novas que vão surgir, que nem sequer estão escritas neste livro. Aí Jesus diz assim: haverá pestes em vários lugares. As pestes que Moisés tinha profetizado, que poderiam atingir o Estado de Israel, Jesus agora está dizendo que essas pestes atingirão não somente o Estado de Israel, mas atingirão vários lugares. Outro texto interessantíssimo, e depois eu vou apresentar-lhes a síntese desse pensamento. Jeremias capítulo 29. Versículo 17 e versículo 18. Quem está com o microfone para ler esse texto para a gente? Jeremias 29, 17 e 18, por favor. Me ajuda na leitura.
Jeremias 29, 17 e 18. Senhor dos exércitos, eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e fá-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste. Ok. Irmãos, olhando para cá, o 17, por gentileza. Quem está falando? O Senhor dos Exércitos, Jeová Tsabaoth. Eis que enviarei. Quem vai enviar? O Senhor dos Exércitos. Vai enviar o quê? Espada, fome e peste. Então Jesus diz assim: haverá pestes em vários lugares. O que é que o hebreu entendia de imediato? Não é que a peste vai ser fabricada no laboratório de Wuhan. Preste atenção. É que a peste vai ser enviada pelo Senhor dos Exércitos. Se ela foi fabricada no laboratório de Wuhan, lá na China, é apenas o meio que Deus se utilizou para fazer cumprir a sua palavra. Por quê? Em Deuteronômio, capítulo 28, nós acabamos de ver que essas pestes são consequências diretas da pecaminosidade humana. Romanos, capítulo 1, versículo 18, é um texto um tanto quanto forte, mas que não pode ser esquecido. Diz que a ira de Deus se manifesta sobre os filhos da desobediência. Nós falamos muito do Deus que ama, do Deus que é amor, do Deus que é bom, do Deus que a todos acolhe, mas às vezes nós nos esquecemos desse mesmo Deus, que é o mesmo Senhor, que lá no Salmo 7, versículo 11, está escrito que ele é o reto e justo juiz que se ira e sente indignação todos os dias. Irmão Jorge, o senhor então quer dizer que a pessoa morre de Covid porque está pecando contra Deus, que Covid é castigo de Deus, que se for um crente consagrado, santificado, não pega Covid? Não estou dizendo nada disso. A Covid, assim como as demais pandemias, mata crente e mata ateu. Mata homem bom e mata homem mau. Será que existe homem bom, né? O que será homem bom? Eu estou falando assim do ponto de vista, né, social. A Covid mata criança e tem matado idoso. Mata pastores, padres, bispos, missionários que estão entregando a vida para Jesus Cristo e mata bilionários e milionários. Então não é o meu pecado, a minha culpa individual. Nós estamos falando da responsabilidade da humanidade. E outra coisa, irmãos, só para a gente entender. É vírus? É. Os irmãos sabem, melhor do que eu não sou da área da biologia nem da microbiologia, mas existe uma disputa aí até hoje não resolvida, uma voz dissonante na ciência, se vírus é ser vivo ou não. O vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Aí você vai encontrar cientistas dizendo que sim e cientistas dizendo que não. Se é ser vivo ou se não é ser vivo,
Eu não sei dizer para os irmãos, mas uma coisa eu sei. João capítulo 5, versículo 17, nos diz que até hoje, Jeová continua trabalhando. Se é um ser vivo, se amanhã a comunidade científica internacional chegar à conclusão que vírus é ser vivo, eu vou lhes dizer, sem nenhuma dor de consciência, quem criou esse vírus foi Deus. Porque só Ele tem o poder de criar todas as coisas. Não existe outro Deus. Satanás não cria nada. O homem, do alto do seu conhecimento científico, tecnológico, só consegue transformar as coisas, mas criar, dar vida, somente a mão potente de Deus. E aí se cumpre o que Jeremias profetizou. Eu enviarei. É Ele quem envia. E envia em decorrência da pecaminosidade humana. Arrependa-se, consagre sua vida para Jesus, porque se Jesus Cristo não voltar logo, eu queria que Jesus voltasse logo, eu queria ir para o céu. E às vezes, eu já repeti isso aqui algumas vezes, eu tenho a impressão que nós não vamos mais morrer, porque os céus vão se abrir e nós vamos para o céu. Mas se isso não acontecer, outras pandemias virão para atacar essa humanidade. E eu não preciso ser aqui um profeta. Eu estou apenas dizendo o que Jesus Cristo disse. São pandemias, no plural, que virão para atingir o planeta Terra. Amém? Versículo 23. Nós estamos em Lucas capítulo 21. Nós falamos das pestes no versículo 11. E no versículo 23, tem uma expressão aqui que me chama muito a atenção. Mas, ai, das que estiverem grávidas e das que criarem naqueles dias ou das que amamentarem naqueles dias. Naqueles dias das pestes, o texto é um só, viu, irmãos? No versículo 11 falou em pestes, e ele vai tratando de outros assuntos, mas tratando sobre os sinais da sua volta, até apontar a sua volta gloriosa. Aí quando ele trata desse assunto, ele diz assim, ai das grávidas. E aí, essa expressão chamou tanto a atenção, é tão forte, que ela está repetida em Mateus e está repetida em Marcos. Rapidamente, abra sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 13, versículo 17. Diz-nos a palavra do Senhor, mas, ai das grávidas e das que criarem naqueles dias ou das que amamentarem naqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O sermão profético, registrado em Mateus, Marcos, Lucas, repetiu 3 vezes esse alerta. Ai das grávidas. 3 ais. Não é à toa, irmãos. Não é à toa. Eu meditava sobre esse texto ontem à noite e hoje pela manhã, antes de vir para a igreja, eu fui surpreendido pela notícia, de uma notícia, mais uma notícia sobre Covid. Uma jovem de 27 anos, lá em Santos, São Paulo, está no UOL, deu à luz a gêmeas, 2 meninas, com 7 meses de gestação, um parto prematuro. Ela tinha passado 30 dias no hospital
porque tinha pressão alta e outras necessidades especiais. E a família disse que ela pegou Covid no hospital. E no 7º mês de gestação foi necessário fazer um parto de emergência. E ela não teve o direito de pegar nas crianças que deu à luz, nem colocar no braço, nem dar de mamar, porque imediatamente após o parto já foi entubada e não sobreviveu à Covid. Ai das grávidas. Ai das grávidas, porque a mulher na gravidez fica mais sensível, menos, digamos assim, imune, precisa de um apoio maior do marido, da família, e às vezes esse marido já não sobreviveu e a Covid o levou antes da criança nascer. Nós temos vários casos assim, né? Ai das grávidas, Jesus está dizendo isso, irmãos. E os evangelistas repetiram isso 3 vezes. Porque muitas dessas grávidas, infelizmente, não terão o direito de pegar os seus bebês e vê-los crescer, porque a Covid não lhes dará essa permissão. Ai das grávidas. Não é à toa que nós vimos, sexta-feira passada, o Ministério da Saúde do Brasil recomendando, pedindo às mulheres adiem a sua gravidez. Isso já aconteceu aqui no Brasil na época da Zika, né? 2015, 2016, aquele fenômeno da microcefalia, muitas mulheres com medo, retardaram a gravidez, outras engravidaram de forma indesejada, bebês que nasceram com alguma deformação. E já naquela época, a palavra do Senhor nos dizia: ai das grávidas. A Organização Mundial de Saúde, agora no mês de março, presbítero André, e presbítero Leandro, presbítero Hugo, presbítero Henrique, quando se fala tanto em ouvir a voz da ciência, da ciência, da ciência, da ciência, a Organização Mundial da Saúde, em uma das suas notas, disse agora em março, numa consulta, mulher grávida pode tomar a vacina? Ela disse que nem sim, nem não. A OMS não sabe a resposta. E deixou a critério de cada médico o procedimento mais adequado com a sua gestante, com a sua paciente, com a sua cliente. O homem não tem resposta para esses desafios. Do alto do seu pedestal, quando se fala, se invoca tanto a voz da, abre aspas, poderosa, fecha aspas, ciência. Não há resposta, mas nós cremos no Deus verdadeiro que tem resposta para todos os desafios da humanidade. O problema é que em plena pandemia, ao invés de se converterem para o Senhor, os homens estão se desviando cada vez mais do caminho verdadeiro. Ai das grávidas. Essa mensagem, ai das grávidas, já teve reflexo em outras ocasiões. Em Jerusalém mesmo, no ano 70, quando a cidade foi destruída, quantas mulheres grávidas tiveram os seus ventres abertos. Por ordem do general romano Tito. 28 de agosto do ano 70, Jerusalém caiu, o templo foi incendiado. Grávidas não podiam correr.
Mais tarde, nós vamos encontrar, em plena Inquisição espanhola, mulheres judias e outras mulheres acusadas de feitiçaria, grávidas, tendo seu abdômen aberto e alguém jogando dentro um gato vivo e costurando para que a feiticeira morresse. Hoje, no sofrimento da Zika, no sofrimento da Covid-19, nós não nos deparamos com esse tipo de experimentos macabros, mas nós nos deparamos com sofrimento emocional. Eu falo aqui para 2 psicólogas. Não é fácil acompanhar hoje nessa situação, nesse mar de informações tão negativas, bombásticas, uma mulher em plena gestação. A palavra do Senhor, a palavra profética nos diz: ai das grávidas. Porém, só para finalizar, veja, voltando para Lucas capítulo 21, não será possível adiantar outros textos proféticos, mas veja o que Jesus nos diz, Lucas capítulo 21, versículo 36. E aí nós finalizamos com esse texto. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Você está vendo a peste chegando. Você está vendo o drama das mulheres grávidas acontecendo diante dos seus olhos. Você está vendo as profecias do Senhor referente às pandemias se cumprindo. Então, vigie em todo o tempo. Ore, porque mais cedo ou mais tarde, hoje ou amanhã, talvez em nossa própria geração, o Senhor dos exércitos retornará a esta terra e nós iremos para o céu cantando o hino da vitória. Com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, com saúde plena ou com saúde debilitada, os cristãos vão entrar nos céus para a glória de Deus Pai. Combati o bom combate. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Paulo escrevendo 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Meus irmãos, orem pelos que sofrem. Orem pelos que sofrem. Tenham empatia pelos sofredores. Apresentem a Deus crentes e não crentes que sofrem. E esperem no Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o momento que essa pandemia vai passar, eu creio. Vai chegar o momento em que Deus vai intervir. Nós vamos cumprir os protocolos sanitários, nós vamos fazer o que as autoridades médicas nos pedem, nós vamos tomar as vacinas necessárias, mas sobre todas as coisas, confiando nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.